Fala turma, tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast e hoje a gente vai conversar sobre um tema que a gente até não conseguiu achar um título ainda para ele, de tão complexo que ele é, apesar de ser trivial, deveria ser trivial, que é como seguir estudando, como se atualizar, como evoluir do ponto de vista científico dentro dessa rotina médica, que é uma rotina bastante atarefada, com bastante carga horária de trabalho, mesmo na residência, aliás, principalmente talvez na residência, ou até mesmo na faculdade, no internato, em que a gente tem muitas aulas, muita dedicação e tem que se estudar para a prova de residência, mas não pode deixar a ciência de lado, não pode deixar a evolução e a atualização médica de lado. Viu uma coisa no hospital, você precisa trazer isso para estudar em casa. Como é que você faz isso, né? Como é que você se organiza para estar se atualizando, né? Se alguém tiver alguma dica de título, de como encurtar tudo isso aqui, né, Ju, a gente aceita, né? E para fazer esse podcast, que na verdade eu tô achando que o podcast já está se tornando dela, né, Melo? É ela, grande Juliana Cosme, que inclusive, pelas críticas, é quem traz carisma, Melo. Você sabe disso? Ah, é? É, cara, é isso aí. Esse foi o feedback que você Foi teve. o feedback, cara. Mas eu falei que o piadista daqui é o Rafael Melo. Não, eu achei que a alegria vinha por você e o carisma por mim. Uhum. Eu descobri que talvez a alegria vinha por você, o carisma não tem nada a ver comigo. E a Ju é o carisma. Entendi. Caramba, Ju. Você vai tomar conta do negócio? Que coisa, hein? Talvez, quem sabe. É. Depois de conversa. Pelo visto, vai, né? Mas tá bom, aí, tá bom. A gente fica feliz, a gente fica feliz. A gente fica feliz. Os passarinhos voando, né? Pô. Crescendo. Ah, sim. Foi passarinho que você me tá falando agora. Ah, entendi. Eu não entendi, não. Era o passarinho voando, crescendo. Ah, entendi. Foi convidada por conta do MD Ensino Cast pra dar palestra. Vai dar palestra. Isso. Aí, tá vendo? Hein, Luizão? Você tá achando o quê? Quem diria, né? Vai ficar bacana. E ele, claro, sempre ele gosta que eu apresento, todo mundo já sabe, meu grande amigo. Obrigado, gente. Obrigado. É a hora que você entra e fala, Rafael tem que falar Melo. meu nome? É claro, sempre fica. Rafael Melo, obrigado. Tô aqui pra moderar isso aqui, pra poder conduzir isso da melhor maneira possível. Você vê que quando o negócio sai um pouquinho do prumo, eu tô aqui pra trazer clareza, né, tranquilidade pra vocês que estão em casa. Assim. Nessa altura da vida, o pessoal já escutou muito podcast, mais de 1.000 reproduções no Spotify. Ele já sabe que não é bem isso que você falou, né? Hã? Tá vendo como é que é a internet, né, cara? Os números vão ganhando proporções ainda maiores. São 957 visualizações, tá? No Spotify, eu vi hoje. Meu filho, até esse podcast sair... Ah, sim, entendi. Você tá falando... Entendi. Hoje é que dia? Dar... Hoje é 1º de abril de 2024, claro tá, não. Gente? Esse podcast... Ele tá fundando o negócio... Mentira, gente. Hoje não é nem 1º de abril, tá, gente? Hoje é... Isso é quase ao vivo. 16, isso é quase ao vivo, entendeu? A gente nem dorme mais. Grava podcast, publica. Também não sei. Ju, ajuda aí. A qualidade mental dos nossos médicos, você sabe nem que dia é hoje. Mas eu acho que a gente vai ter que cortar essa parte. Qual que é o seu nome, sabe? Mas vamos lá. Ô, Ju, assume, você não é rosto. Tá no meio aqui agora. Vamos focar, focar aí. Vamos trazer o foco. Até porque é muito sobre foco que a gente vai conversar sobre isso hoje. Muito sobre disciplina, sobre foco. Eu acho que falar sobre estudo é basicamente falar sobre disciplina e foco. Começar então uma pergunta bem mais simples, assim. Depois aí você se empolga, aí você solta aí todo o seu potencial. Vai. E em relação a aonde achar conhecimento, né? A gente tem muito fácil na internet, mas em relação a fontes mais confiáveis, você acha que ler artigo, ler livro-texto, existe alguma diferença? Existe algum melhor do que o outro? E aí, Melo, quer falar? Eu tenho... Cara, Você sabe que eu sou meio polêmico nessa resposta. Não, eu acho que o livro-texto é sempre interessante você, né, tá ali, né, a gente tem referência, pelo menos na terapia intensiva, alguns livros-textos que são realmente muito, né, tem uma relevância muito grande, mas o artigo que saiu hoje, o estudo já aconteceu há um tempo, cara. Então, assim, se a gente está falando de um livro publicado em 2022, você vai ver que tem coisas ali que... E assim, se você quer falar em atualização, Gabriel, se você quer falar em estar atualizado, você tem que pensar em que está saindo hoje, que você tem que estar lendo o que está saindo hoje. É artigo.
Então, assim, não acho, eu também não condeno assim, o livro-texto, acho que até porque a construção do livro, né, a didática de como é escrito, a coesão entre os assuntos, pode ser um excelente caminho para você começar. Mas eu acho que é um começo. Eu acho que o artigo, né, a discussão vai ser muito mais ampla com um artigo científico, muito mais interessante. Cara, eu acho até que você me trouxe aí acalmou meu coração, porque minha resposta em geral, minha resposta mais agressiva com relação a isso é estudar medicina é igual artigo. E eu diria mais, artigo língua estrangeira. A gente tem boas revistas no Brasil, mas o que a gente produz de melhor qualidade é publicado em revista de fora. Óbvio, como eu disse, a gente tem boas revistas com bons editoriais aqui no Brasil. A RBTI, que é da terapia intensiva, é um bom exemplo. Você tem várias outras. Mas os melhores trabalhos dos médicos que mais publicam, de melhor qualidade, impacto, né? de nível de impacto, eles vão publicar em revistas de fora. Então, esse é o primeiro ponto. Artigo, assim, se eu tenho que escolher um dos dois, artigo. Só que existe uma resposta do meio, menos polêmica, que é o seguinte, que talvez dê para caracterizar, colocar em caixa. Se você quer aprender algo, o livro-texto é ótimo. Porque eu não estou falando sobre saber a última coisa que aconteceu. Eu estou falando sobre aprender. Sobre aprender a fisiologia, a fisiopatologia, a base do tratamento. Por mais que ela não muda toda hora. Então, a base do tratamento. Então, eu quero aprender sobre algo. Vou começar a estudar. Eu nunca estudei sobre ventilação mecânica. Vou pegar um artigo sobre ventilação mecânica, sobre PIP, sobre recrutamento. Acho que não. Você pega um livro-texto, é bom isso. Eu quero aprender sobre infarto. Não sei muito bem infarto, eu sou reumatologista, quero começar a revigorar lá o infarto. Eu acho que o livro-texto vem bem nesse momento. Agora, se você quer se atualizar, não tem outro jeito. Se você já domina um assunto, Melo, aí você tem que ir para o artigo. Não dá para falar hoje que eu estudo em ventilação mecânica em livro-texto. Claro que você trouxe essas duas pautas, né? Artigo e livro-texto, né, Ju? A gente não está falando ainda de outras modalidades de estudo, mas olhando para a fonte de estudo individual, eu acredito que não tem, tenho certeza que se você quer se atualizar, a fonte do conhecimento tem que ser artigo. Aí a gente vai discutir daqui a pouco como selecionar, como interpretar, um monte de coisa, mas a fonte, se você quer se atualizar, é manter artigo. Mas se eu quero aprender, eu ainda não domino aquilo, o livro-texto ele é de bom grado, ele traz bem, eu estou começando naquilo agora. E isso, por exemplo, é uma dica importante para residentes, residente do primeiro ano, residente que o preceptor manda um artigo e ele não entende, então vai lá, busca a base daquele artigo no livro-texto. Acho que isso é muito legal para uma boa parte dos alunos do internato, dos médicos que formaram agora e estão se entrando no mercado e estão atendendo coisas que eles não têm um conhecimento tão bom. Aí beleza, tenho conhecimento aqui, eu vou buscar me atualizar. A fonte dessa atualização tem que ser artigo, não tem outra fonte da atualização. Inclusive, se você vai fazer algum curso, isso tem que ter como pauta o artigo. Mas é legal você estar falando isso, Gabriel, eu concordo totalmente. Mas assim, a gente tem muitos artigos também de revisão que são quase que você tiver uma leitura de um livro mesmo, né, cara? Exato. Então assim, é legal. Se você consegue dar uma garimpada ali, tem muita coisa legal, né? A gente mesmo pega artigos de revisão, tem muita coisa legal, né, cara? Que dá pra construir. Não conheço nada sobre o assunto. Dá pra você fazer essa trajetória com artigos, né? Artigos de referência, inclusive, né? E não necessariamente um de revisão. Às vezes tem artigo ali que na introdução mesmo ele faz um resumão ali de tudo. E você consegue tirar muita coisa também. Artigos originais e acho que depois a gente vai falar, mas eu vou antecipar. Eu acho que a principal fonte de busca de novos artigos é o próprio artigo. As referências biográficas são a principal fonte. Você fala, mas você busca artigo aonde? Você busca artigo no PubMed, no Google, no Medscape, enfim, onde você busca artigo? A minha principal fonte de artigo é o próprio artigo. As referências daquele artigo são incríveis. E aí quando você pega um artigo de revisão, ou um artigo original,
que você vai olhar lá e tem uma introdução muito, muito legal, que traz um resumo daquele assunto muito bacana. Cara, vai lá e busca nas referências que ele já deixa lá. Vai lá, busca, leva. É muito bom, é uma fonte muito boa. E assim, estou falando que depois que você trouxe a pauta, o artigo de revisão, eu volto para minha original. Minha resposta original é artigo. Resumindo, artigo. Esquece o livro, sacanagem. Eu concordo, eu só acho que a gente tem que só tomar cuidado, e aqui a gente tá falando aqui porque acho que a conversa hoje é até mais a fundo de algumas questões. Mas sim, tem que tomar cuidado como você vai acessar esses artigos, cara. Perfeito. Porque dependendo de onde você vai cair numa revista lá de Singapura lá e não é bem aquilo ali que é sobre aquele assunto. A gente tem que tomar cuidado com isso, que as pessoas pegam... Eu li tal artigo, não é porque tá escrito, tem um artigo escrito determinada coisa, que isso tenha relevância, que isso tem... Né? É um conhecimento que precisa ser garimpado, cara. Senão é perigosíssimo, cara. Perigosíssimo. Você tá entrando na minha próxima pergunta, né? Ah, é? Não sabia, não. Poxa, tá fluindo, tá fluindo, isso é importante, Eu queria só complementar. Eu queria só acrescentar, porque você falou uma coisa muito verdade, assim. Talvez quando a gente falar artigo livre, e aí se eu te falar, quando você quer estudar, aprender, talvez o livro ainda tenha seu papel, seja muito mais essa resposta. Porque o livro já é meio que uma edição, já é meio que uma seleção que algum profissional, geralmente médico, existe uma curadoria daqueles ali, né, Gabriel? Ninguém, né? São vários autores, foi preparado aquilo ali, tem uma coesão. Então, assim, eu acho que tem que só tomar cuidado com isso. Concordo totalmente que é artigo, mas a gente tem que tomar cuidado como é que você traz esses artigos para você, né? E aí, Melo, como é que faz pra gente selecionar qual que é bom e qual que não vale a pena? Pô, Ju, aí você me pegou. Ela bateu do contrário, assim, tava aí, Melo, conta o segredo. Cara, Ju, eu acho que assim, existem, dependendo da área que a gente tá falando de paciente grave, né? Tem revistas que são relevantes, né? Eu acho que acompanhar as revistas que tem um fator de impacto alto é um caminho para você estar se atualizando. Eu acho que às vezes você tem dúvidas, surgiu um assunto, eu quero procurar isso, a gente tem que, né, talvez olhar para aquelas revistas ali e ver o que tem de relevante. Aí eu acho que é ler um artigo, para onde ele leva, olha para aquela revista, ver como é que foi construído, entender os modelos de estudo, né, dos artigos, como é que foi montado aquele artigo, né, qual é a relevância daquele estudo. Isso é importante, e aí você consegue trazer o que é mais interessante sobre a sua dúvida, sobre o seu assunto que você está pesquisando ali, né? Como selecionar? Você falou? Ju, é difícil, como o Melo falou, é muito difícil. Não acho que é uma tarefa fácil, acho que é por isso que ainda muita gente lê livro, sabe? Eu acho que é por isso, inclusive, que muita gente não estuda o quanto deveria. Porque primeiro, foi o que o Melo falou, quais são as revistas, e aí, de novo, a gente está olhando para o papel ainda, a gente não está falando de canais, de nada, não, está olhando para o papel. Falando das fontes, né? Das fontes. Quais são as revistas que, de fato, têm credibilidade? O certo era você olhar todo o editorial da revista, saber como que essa revista seleciona os artigos dela, qual o perfil de metodologia que é mais perfil daquela revista, de como ela se posiciona dentro da ciência. Inclusive olhar se já existiram publicações que foram condenadas por má metodologia e foram publicadas. Só que isso é muito complexo. Então existe um ranking para começar, isso que te fala quais são as revistas que têm maiores fatores de impacto para a sua área. Sim. Então, se é cardiologista, se é anestesista, se é intensivista, se é clínico, médico hospitalista. E aí é só você colocar fator de impacto em inglês, fator de impacto de jornais em cardiologia. Bota isso no Google, vai aparecer, você vai cair no site que ranqueia isso. Fator de impacto é quanto que essa revista é relevante dentro da ciência. Mas isso ainda é moroso. Mas passa primordialmente por selecionar e entender a revista. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente está construindo aqui um caminho difícil, né, Melo? A gente está construindo um caminho mais árduo. Então você tem que selecionar qual a revista. Aí você vai para o artigo. Aí você vai para a edição da revista. Então essa revista é mensal. Então eu vou olhar todas as revistas mensais. Essa revista mensal, olhar todos os artigos que tem lá.
De uma maneira geral, é muito legal você ler o abstract. Só que as pessoas leem o abstract e leem a conclusão da conclusão e falam, beleza e tal, não sei o quê. O bacana mesmo é você olhar na introdução qual foi o objetivo daquele estudo e a metodologia do estudo. Essa é uma questão importante, né, Gabriel? Exato. E eu não estou falando aqui de estatística nem nada, mas a metodologia. E eu também, de novo, ainda essa é a resposta difícil, né, Melo? E a metodologia do negócio. Porque com a metodologia você vai entender se esse trabalho, qual a validação desse trabalho, qual o impacto que esse trabalho traz para a prática. Porque no fim das contas, gente, a gente quer se atualizar para melhorar o atendimento do nosso paciente. Claro. Não faz sentido eu estudar e me atualizar se não for em benefício do paciente. Até faz se eu estiver fazendo mestrado, doutorado, estou entregando a minha tese, mas que no fim é benefício do paciente. Então, eu vou ler um artigo que faz sentido para a minha área de atuação, com a metodologia que eu enxergue e falo, com essa metodologia, com esse objetivo aqui do artigo, isso estou falando do abstract do artigo, com essa metodologia, bem, talvez os resultados que ele me entregar, eu vou poder trazer para a minha prática. E aí, você de fato seleciona em cima, pelo menos é assim que a gente faz na MD Ensino, a gente seleciona e aí passa para o segundo passo, que é ler o artigo. Porque aí quando você vai para ler o artigo, você vai ver tabela, vai ver um monte de coisa que vai falar da população, porque isso no abstract não tem. Vai te falar da população, vai te falar dos resultados, dos critérios de inclusão, de exclusão, das análises estatísticas, e aí a partir daí você conclui com aquele trabalho se ele foi prático ou não. Então, como buscar isso, basicamente esse é o caminho. Olhar a revista e fator de impacto. Mas como eu busco isso? Cara, você pode estar no Google o tema que você quer. Você não precisa começar pela revista. Você começa pelo tema. Você pode colocar no Google, recomendação totalmente em inglês. Sempre digita o texto em inglês, senão você não vai achar boa, né, coisas de bastante qualidade. Digita em inglês no Google. O Google vai te levar para o PubMed. Provavelmente o artigo mais relevante ou mais recente daquilo que você escreveu em inglês, o Google vai te dar. Aí você vai para o PubMed. Aí no PubMed tem um monte de outras formas de achar. Eu não vou entrar no mérito aqui, acho que a gente vai ficar muito técnico, mas o PubMed tem um monte de formas de procurar, inclusive tem curso para fazer busca no PubMed. Mas esse caminho do Google PubMed, e aí do PubMed vai ter lá um monte de revistas, de temas relacionados, é muito fácil. E você pode fazer. E deve fazer. As pessoas estão muito acostumadas hoje, aí é uma coisa polêmica, a buscar o UpToDate. Que é ótimo, a ferramenta ótima. Para você estar ali no ROP, esses dias a gente usou. Para poder buscar, a gente estava na dúvida sobre causa de hipocalemia, causas menos comuns de hipocalcemia e buscou. Tudo certo. Mas uma vez a gente achou ali, vamos pegar um artigo de revisão, vamos entender, vamos tratar, vamos manejar. O UpToDate, ele não te dá essa profundidade, apesar de te dar uma coisa muito atualizada. Isso, e objetiva. É ótimo, a ferramenta é ótima, mas eu não acredito muito que o nosso estudo de atualização consiga ser no UpToDate. Ele não é feito para isso. Não que não consiga, você até consegue, pode conseguir, mas o UpToDate ele não é muito produzido para isso. A estrutura literal dele, a organização dele, da página, não é para você ter, ficar só estudando através dele. Não estou falando que não seja possível fazer isso. Então, esse é o método mais complexo de buscar um artigo e chegar na conclusão aí desse artigo, selecionar ele para levar para a prática. Porque, de novo, no fim das contas, só faz sentido estudar artigo, só faz sentido estudar medicina se você vai levar isso para o paciente de alguma forma. Seja para um doutorado que você esteja fazendo, um mestrado, ou para incorporar isso na sua prática clínica. Gabriel, mas é interessante essa discussão, porque assim, beleza, você vai incorporar na prática, mas eu vejo mesmo as pessoas às vezes pegando, esse artigo que saiu na New English, lê-se a conclusão e vamos fazer todo mundo isso na prática, porque saiu na New English, saiu na JAMA. Isso também é um perigo, né, cara? Isso é um perigo, assim, as pessoas fazem isso com frequência. Eu vejo que assim, poxa, saiu o tratamento disso aqui e agora a gente faz isso. E por que não? Saiu na New English. Mas como é que foi isso? Como é que foi esse estudo? Como é que foi organizado esse estudo, né? Isso tudo precisa de uma análise, né? E não é uma análise chata, não. É você mesmo faz assim. É possível que você mesmo faça. Ou, de novo, existem vários canais. A gente tem um canal sobre isso que te ajuda a facilitar, a interpretar e trazer para a prática. No fim, de novo, a gente tem muita erudita, muito leitor de artigo,
muito cientista que lê muito artigo e tudo, mas que transformar da prática, transformar o conhecimento em sabedoria, e aí a sabedoria é, né, trazer aquilo para a prática, agir para o paciente, em prol do paciente, isso não é todo mundo que consegue fazer com facilidade. Porque isso tem uma questão também de emoção, de interpretação, de até de experiência também. Sim. Legal. Concordo. Legal. E, Gabriel, a gente tem acesso agora... O que você acha? Como que você procura artigo? Agora eu peguei ela, hein? Eu boto no PubMed direto. Legal. Normalmente. Não, mas E aí, normalmente, o primeiro, normalmente, a gente sempre chama atenção. né? Aí você procura o primeiro, exatamente. né? O primeiro, e eu falei ali, né? Eu gosto muito de procurar artigo dentro do artigo. Eu gosto muito. A gente tem um banco de artigos gigantesco. E aí a gente já procura dentro desse banco de artigo. E aí dentro do próprio artigo eu procuro. E quase sempre, quando eu tô lendo um artigo novo, e eu vou passando, e aí eu já vou referenciando, já vou salvando e vou colocando em geralmente, e talvez ele referencie um que você já leu também, né? Se é uma coisa nova, né? Claro. Isso é legal. A gente é sempre muito bombardeado de informação. A gente abre agora qualquer rede social, tem 1 milhão de coisas. E aí, como pegar essas informações que são fáceis, né? É fácil ali. Você abriu ali, vê um vídeo ali de 30 segundos, um cara ali te explicando sobre alguma coisa. Você acha que isso é válido, esse tipo de informação, de conhecimento? Como que eu sei se isso é confiável ou não? O que você acha? Cara, é muito boa essa pergunta, hein? Muito boa. Só para poder constar aqui para constar, né, nos recordes aí, a edição, inclusive, desse podcast foi a Ju, tá? Edição não, como é que é o nome? O roteiro. Dessa vez eu tô mais ou menos igual você, Mel, também. Poxa, tá andando só sem o GPS. Tô andando, como é que fala? Como é que os aviadores falam aí no manual aí? Na vista mesmo. Vista, mas você não é o goleador? Isso, tem, né? Agora é hora de ver, você vai tirar o tatu buraco. Você quer entrar nesse mérito? Tira o tatu buraco. Eu já falei de fazer um podcast pra eu contar minha carreira de futebol, tá? Eu quero fazer isso, tá, Mel? O Luizão vai participar comigo, o Luizão vai sentar aqui, eu vou contar pra ele. Vai ser eu contando pra ele perguntando e tal, não sei o quê. Luiz, você quer saber? O Luizão deu até engasgou aqui. Engasgou, cara. Vamos lá. O que era a pergunta? Ele fez isso tudo pra poder enrolar, pra poder pensar na resposta. Tá ganhando tempo, Não, mas fala de novo, sério, que me deu um lápis aqui. A gente tem muito bombardeio de informações, né? né? Tá, não, já lembrei. Desculpa. Ô, Ju, eu vou te responder uma coisa muito honesta aqui, tá? Eu não acredito. Existem 2 tipos aqui pra te resposta. Eu não acredito que qualquer pessoa, e aí eu tô falando assim, até pessoas não tão qualificadas para isso, vá à internet falar sobre algo técnico sem um conhecimento básico daquilo. Quase sempre aquilo não tá errado. É isso que eu quero dizer. Quase toda fonte ali da internet e tal, ela em geral tem um fundo de ciência por trás. O cara vai lá falar sobre terapia. Eu não estou entrando no mérito de coisas não, né, muito arbitrárias. O cara vai lá falar sobre uso do inibidor de bomba na HDA. O cara estudou alguma coisa, ele leu um manual da USP de emergência, que é uma ótima fonte, inclusive eu gosto muito, apesar de ser bem resumido, mas eu gosto muito. E ele pegou aquilo e foi lá e escreveu aquilo. Eu não acho que as pessoas, que os médicos aí que estão trazendo na internet, independente que for, não tragam, de uma maneira geral, alguma fonte de qualidade. Não acho, honestamente para você. Diferente de quando ele começa, por exemplo, e aí é uma coisa que às vezes me preocupa um pouco, quando começa a entrar muito no mérito da prática mesmo. O cara contar a experiência dele, o cara contar... Aí é um negócio que você tem que ter um pouco de discernimento, entender, ver quem é esse cara, quem é essa médica, esse médico, da onde vem a fonte, quais são as qualificações propriamente ditas. Que aí ele tira da literatura e contextualiza. E aí esse é um cara que você precisa olhar quem é esse cara. Aí você precisa olhar quem é esse cara. Porque tem uma coisa que a gente fala muito de autoridade na internet. A gente tá falando aqui, a gente é da internet, a gente tá na internet, né? A gente até relutou um pouco pra isso, mas a gente tá na internet. E a gente gosta de estar na internet hoje. Acho que a gente gosta. Eu particularmente falo por mim, eu acho que o Rafael também. Você com certeza tá adorando estar na internet. A gente gosta. E aí tem a tal da autoridade. Só que o que ele é? É a autoridade da internet? É a autoridade médica? E acho que essa é a pergunta.
Porque o cara pode ser uma autoridade na internet, tem 200 mil seguidores, fala várias coisas boas, mas tem coisas que quando ele conecta com a prática, daí, calma aí, vamos dar uma olhada, porque a gente tem que entender o quanto a autoridade esse profissional tem de fato para falar sobre aquilo. A não ser que você esteja tratando alguém no metaverso, né? Consultando um paciente no metaverso, até que faz um sentido, né? Mas no mundo real, esse cara precisa minimamente conseguir contextualizar esse conhecimento. Se ele está trazendo uma informação que eu não sei se ele consegue colocar isso em prática, será que isso faz sentido eu levar para minha prática? Exato. Até porque é simples, né? Você pegar um artigo, você lê ali um livro-texto e fala, olha, vamos usar nível 2 de banco de prova nesse contexto. Exato. Por isso que eu não acho que quando eu falo assim, não está muito errado. A maioria vai estar falando verdade. Mas quando começa a trazer muita discussão de caso clínico, como eu faria, ou como pega o artigo, interpreta e leva para a prática, não sei o quê, dá opinião muito dele, aí você tem que entender se o cara é autoridade da internet, porque pro primeiro exemplo ele pode ser, mas pro segundo ele tem que ser autoridade médica, né? Ele tem que ter qualificação, tem que entregar aquilo de fato, e muitas vezes isso não acontece. Isso geralmente a gente tem dificuldade. Mas para te responder de forma objetiva, a ciência está no artigo. Você tem um jeito de você discutir, de você saber se esse cara está certo ou errado, se esse médico, se o que ele falou, é você estudar. É você olhar para a ciência. É você entender de onde a fonte dele vem. E é por a gente acredita tanto nisso, Ju, que é por isso que a gente, na nossa plataforma de ensino, de atualização, a gente gosta de fazer a aula em cima do artigo. Porque eu estou entregando exatamente a referência que eu estou falando. Trazendo a nossa prática, claro, porque o objetivo, de novo, é trazer prática. Mas você precisa ter referência, cara. É a ciência. A ciência é o zero do negócio. É onde é o fio da balança, né? Assim, é onde realmente você vai falar se aquilo ali é verdade, se aquilo não é, se aquilo tem fundamento e, inclusive, vai te dar a possibilidade de ir lá, ler e interpretar dentro da sua prática. Porque também eu não falei que a ciência é a verdade absoluta. Eu falei que ela é o fio da balança. Quando a gente fala de medicina, baseada em evidência, é sobre isso. Ela é baseada em evidência. Você não fazer medicina baseada em evidência, não ter a base na evidência, é um problema muito sério. Agora, você pegar também e transformar exato, estrito, o que o artigo te trouxe e colocar na prática, aí também é um campo complexo. Um negócio. E a gente vê isso, né, Gabriel? Eu vejo isso com frequência. Não se faz mais isso. Como? Exato. Como é que, da onde veio isso? Como é que você construiu isso, né? Da onde veio essa interpretação? Porque isso é uma interpretação, não deixa de ser. Então a ciência é a base, é ela que vai te ajudar. Por isso que, de novo, a gente acredita tanto nisso que a nossa forma de se atualizar, de propagar isso para o restante, para a turma, para os alunos, para o time, para todo mundo aí, na internet, é em cima da ciência. A gente pega um artigo e destrincha ele com vocês e por aí. Por quê? Isso aqui eu não estou falando para... É porque é o que a gente acredita, é como a gente acredita, é nosso propósito. A gente dali interpreta. A gente pode, inclusive, não concordar com o artigo. Sim. Mas você está entendendo da onde eu estou concordando ou não, da onde a gente está tirando aquilo ou não, e você vai pegar aquilo que eu falei, pegar o artigo e vai tomar sua interpretação dentro da sua expectativa. Eu acho que todo mundo da internet deveria... Quando você publica um paper, você tem que botar referência. Quando você faz um trabalho, você tem que botar referência. Quando você dá uma aula, é legal botar referência. E aí esse é o problema. Quando a turma vai para a internet, ele não bota referência. E aí... Não sei se é o caminho. Acho que esse é o melhor jeito de... Você está falando isso tudo, está trazendo um monte de informação sem referência, mas isso é verdade, cara. Você não trouxe um monte de coisa, mas a referência é da onde? Ah, não sei. Então. Pode estar certo. Pode estar certo. É importante você saber a referência. A gente está falando de ciência. Até porque você precisa, cara. Ele falou, fez sentido, mas aonde? Qual a sua referência? Eu vou checar se isso realmente. Eu acho que é isso. Até para você absorver o conhecimento, é importante você ouvir, ler, reler, praticar. Isso é parte do processo de aprendizado, né? Exatamente, é como a gente acredita. Até porque tem coisa nova saindo o tempo todo, né? Então, se o cara traz uma coisa nova, diferente, que às vezes a gente não está acostumado a ver no dia a dia, se é uma coisa nova, acho que vale colocar a fonte até pra gente saber se tem que colocar, cara. Não tem. Tá. Mas eu acho que, resumindo, o segredo é estudar e procurar artigo e ler, né?
O segredo é esse. Na verdade, eu não sei se eu vou falar resumo é esse, Ju, porque eu não estou falando que o segredo é estudar, procurar artigo e ler. Eu estou falando que o segredo é saber a fonte. Saber a... O segredo da sua pergunta. Tá? É saber a fonte. O segredo sobre entender se aquela informação da internet é positiva, é verdadeira, é robusta de fato, é aplicável, é entender de onde vem essa fonte. E aí, duas fontes. De onde vem a fonte técnica e a fonte existencial. Técnica é onde vem a fonte científica. Sim. De onde vem esse artigo? De onde ele está falando isso da onde? Ele tirou de um título, de um texto, de uma coisa. E o outro é entender quem é esse cara, quem é essa médica, quem é esse profissional que está te falando aquilo. Então, por isso que, para mim, para avaliar a informação, o conhecimento, que tem muitos bons na internet, é entender de onde é a fonte. Tanto a fonte profissional quanto a fonte científica que está se baseando. Nossa, bolou, mano. Enfim, está embasado. Ele está tendo como base para trazer aquilo ali. Tá, legal. Mudando um pouquinho de rumo, assim, a gente depois de formado, a gente entra muitas vezes numa zona de conforto, né? E aí, às vezes, a gente não se sente tão motivado a sentar, estudar, às vezes até porque tô atendendo ali, tá indo tudo bem. Como que eu faço para me sentir mais motivada a sentar, estudar, procurar saber? Como que... Antes de responder até, como é que foi para vocês, ou como é que é para vocês, antes de responder, aí eu vou trocar a pergunta aqui um pouco para vocês, assim. Como que é para vocês essa motivação e esse engajamento de continuar estudando, assim? Não tô falando que é como que vocês estudam, não. Tô perguntando pra vocês dois isso, não. Tô perguntando como que é... Qual que é a sensação de vocês para poder... Cara, hoje eu vou estudar, ou vou ler um artigo, ou vou ver um vídeo, vou assistir um curso na internet, vou assistir uma coisa no YouTube. Aqui ninguém tá falando só de artigo, tá? Minha pergunta é genérica. Eu sei que, por exemplo, o Rafael, até onde eu sei, é um cara que gosta muito de ver vídeo, de estudar pelo YouTube, de ter esse tipo de conhecimento, que é muito, muito válido. Eu sou um cara extremamente literal, assim, eu tenho que ler e escrever sobre o que eu leio. Não sei como que você é. Como você é e como você motiva. Que o que motiva é você chegar na prática e sentir que tá faltando alguma coisa. Então você vai avaliar aquele paciente, às vezes você até tem já algum tratamento que você está ganhando, mas você sente que falta alguma coisa, talvez, poxa, de onde está vindo essa hipocalemia? Estou repondo, o paciente está bem, mas está esquisito, não está batendo com alguma coisa. Eu acho que o que me motiva mais de chegar em casa, de sentar, de procurar até, acredito que seja realmente a sensação de que falta. E todo dia falta, realmente. A gente Legal. vê 10 pacientes graves na UTI, 10 pacientes complexos, 10 pacientes cheios de comorbidades e desafios. Então, procurar alguma coisa que falta na nossa conduta ali, no que a gente está vendo, sempre vai ter. E acredito que essa seja a maior motivação, acho que muito bom, Ju. Até para vocês, mas é o que me mantém motivado. Qual que era a outra pergunta? Não, isso é o que te mantém motivado. Não, era uma pergunta só pessoal de como que você prefere estudar, se é vídeo, se é aula, se é mais passivo, mais ativo. Eu gosto de vídeo, mas eu acho que eu prefiro o artigo, justamente por aquilo que eu falei. Eu gosto, às vezes, da introdução do artigo. Legal. Porque, normalmente, eles sempre trazem uma teoria, uma fisiopatologia que pode estar faltando e que me ajuda na prática. Legal. Não, eu acho que é legal o que o Ju falou. Eu adorei, concordo. tá, Ju? Só adorei. Adorei. Eu acho legal porque realmente é isso, assim. Eu acho que a gente fala sempre muito com os acadêmicos isso, assim. Eu acho que o aprendizado na verdade, o estudar sem colocar isso na prática não faz muito sentido. É a mesma coisa que você... E eu falo isso com tranquilidade porque foi assim pra mim, talvez tenha sido pra vocês. Vou estudar ortopedia. Na época da faculdade, vou estudar ortopedia. Uma área que eu não tô nada afim. Você estuda ali, mas, cara, você não vai levar pra uma realidade que você tá, né? É um assunto específico demais. Oftalmologia é um assunto muito específico. Ok, talvez mas você eventualmente se depara com casos oftalmológicos, tudo bem. Mas assim, eu não conseguia trazer aquilo para minha prática. Isso que o Ju falou é muito interessante, que você vai lá, vivencia, traz uma dor lá, traz uma situação que você não compreendeu e volta para estudar e devolve de novo. E essa troca, leitura, e aí o canal independe aqui, a gente vai falar, né, isso eu acho que é muito individual.
e volta isso para a prática. E você vai lá, volta, acessa aquele conhecimento que você adquiriu ali, contextualiza aquilo. Poxa, funcionou, faz sentido. Volto de novo para isso. Isso, Gabriel, isso para mim é a maneira de você criar uma base de manter se atualizando, assim, de alimentar esse processo de estar sempre atualizado. É o fato de você conseguir colocar isso no seu dia a dia e diretamente botar na sua prática. Poxa, eu agreguei para esse paciente nisso, porque eu tive uma dificuldade, corri atrás, li, aprendi, voltei e resolvi. E isso é legal. Isso é a recompensa do estudo, pelo menos na minha visão. Cara, é legal porque eu acho que as duas respostas para mim são brilhantes, são perfeitas. Só que eu acho, e aí eu acho, tá? Não é nem... Eu acho não, eu acredito muito, na verdade. Que é exatamente esse o problema de se manter motivado. Exatamente as duas coisas que vocês falaram. Olha só, para ver se eu consigo explicar. Tô com medo de eu não conseguir explicar o que eu penso sobre isso. Quando você estuda, vou pegar o começo da Ju, você vai para a prática, tentar construir essa história dessa forma. Você vai para a prática. E aí você, não sei isso aqui, eu fiquei na dúvida disso aqui. Esses dias, cara, eu estudo e eu adoro muito estudar coagulopatia. Mas teve um negócio que eu fiquei na dúvida. Eu estava explicando pro Thiago e eu fiquei na dúvida. Um negócio que eu tinha certeza que eu sabia, assim, Thiago é nosso residente. E aí cara, calma aí, vou ter que voltar para estudar. Só que olha que doido. Quando você pega a prática e vai, olha, vou pegar a prática aqui, tô com uma dúvida, tô com uma dificuldade e vou lá estudar. Você falou do potássio, beleza, potássio, a reposição do potássio é fácil, beleza. Mas nem sempre você acha exatamente, eu diria que a maioria das vezes, você não acha o que você está estudando, o que você está procurando, de forma clara. Você não fala assim, poxa, eu estou manejando meu paciente aqui, seja no PS, chegou um caso para mim com hemorragia digestiva chocado, eu fiz lá o que tinha que ser feito e tal, não sei o quê, mas eu fiquei um pouco na dúvida sobre como manejar a hora de usar o Transamin, por exemplo. Eu uso ou não uso o Transamin, a hora de usar. Se você vai lá para a literatura, você não acha isso de uma forma tão direta, entende, velho? E aí o que acontece? Na próxima vez que isso acontece, você vai buscar de novo e você não achou. E na próxima vez, você também não achou aquilo. Você achou um monte de outra coisa sobre o tema. E aí, daqui a pouco, você perde a motivação. Você fala, sei lá, vou fazer do meu jeito. Ou não consegui interpretar. Então, quando você vem com essa fonte de problema, achar a solução, você tem dificuldade, muitas vezes, de achar a solução, que é exatamente a literatura que vai te ensinar exatamente sobre aquilo. Porque na faculdade é muito no quadrinho. Eu vou fazer isso, eu vou estudar potássio para a prova. Eu vou estudar ventilação para a prova. E aí você tem aquela matéria que foi dada para você e você estuda ali dentro. Mas quando você vai para a prática, para o cuidado do doente, não é assim. Ele não está dentro dessas caixas. O paciente não está dentro dessas caixas. E aí você desmotiva. Você perde motivação. Eu vou fazer uma comparação, pegando isso que você falou, e eu vou pegar depois o seu, com uma coisa que talvez fique mais fácil para tu me entender. Como se você fosse para academia e você fala assim, eu estou sobrepeso, eu quero emagrecer. E aí você vai para academia sozinha, por conta própria, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto dia, você tá indo. E você se sente bem. E aí, sei lá, depois de uns 10 dias, talvez você vai subir na balança e perder 1 quilo. Um exemplo, tá, gente? Sem julgamentos aqui. Perder 1 quilo. Só que aí depois você começa, no segundo semana, você já não perdeu aquele quilo, você já não conseguiu, você já fez o mesmo exercício, você já não está achando mais motivação para continuar. E aí você para. Eu acho que estudar, seguir, ter uma vida de estudo, tem um pouquinho do mesmo problema. Você entende o problema, você quer o problema, você achou o problema, você quer achar a solução, que é a ciência, que vai te dar tranquilidade para poder atender de novo aquilo ali, e aí você não encontra isso de maneira tão lisa, e aí você perde a motivação. Então esse é um problema, é o primeiro tópico. E o segundo é o seguinte, é até na relação inversa. Eu vou estudar, que é mais ou menos o que você falou, eu vou estudar. E aí eu vou te falar do meu relato. Eu sou um cara que gosta muito de estudar, estudo bastante e leio muito artigo. Aí eu vou lá e leio um artigo sobre coagulopatia, para ficar uma coisa genérica.
no artigo de revisão que saiu recentemente sobre coagulopatia, maravilhoso. Ju, tem 3 semanas que eu li o artigo. Eu peguei algum paciente com sangramento, com trauma, com sangramento desde lá? Não peguei. Então, olha só. Puxa, eu estou estudando um negócio que me gastou uma energia muito grande, porque eu tive que parar, fiquei 1 hora concentrado, lendo aquele artigo, anotando, memorizando, entendendo. E até agora eu não usei ainda. E aí isso desmotiva. Se você não tiver uma disciplina, um foco, entender que o panorama é muito maior. E aí isso desmotiva. E eu tenho certeza absoluta que é isso que mexe com a turma inteira. Então, como que eu me mantenho atualizado, lendo coisa que eu não vou atuar amanhã? Ou como que eu peguei um negócio que eu atuei hoje, vou usar ele amanhã, e acho uma literatura que eu vou trazer para cá? Esses são os 2 problemas. Essas são as 2 dores, na verdade, que fazem com que a turma inteira, que muita gente, acabe não estudando e não se atualizando o quanto deveria. Desconexão temporal de estudei hoje, vou aplicar isso quando? Quando você estuda antes do problema, ou quando você tem o problema, achar a resposta que você está querendo para aquilo dali. E aí, beleza, acabei de falar qual que é o problema, qual que é a solução, né? A solução é que você vai lá, Ju, responde agora aí. Essa é a pergunta. Mas você concorda com essa... Concordo. Vocês acham que isso faz sentido? Só que assim, eu acho que é extremamente angustiante você ter um problema, você buscar e você não achar a resposta exata que você estava procurando. Só que você tem acesso a 1 milhão de informações a mais que talvez você não tinha, que você viu diferente. Então, da próxima vez que voltar um paciente com uma hipocalemia, talvez a minha visão, mesmo que inconscientemente, a minha visão vai ser completamente diferente, mesmo que eu continue com aquele mesmo problema. Da onde está vindo essa hipocalemia? Legal. Eu não sei. Mas, de qualquer forma, você tem um conhecimento a mais que pode, talvez, te mudar alguma coisa ali na prática, mesmo que você não perceba isso de forma consciente. Mas eu concordo que continua sendo angustiante. Isso, cai no segundo problema. Exatamente, cai no segundo problema. E aí você não consegue manter, porque daqui a pouco você não quer mais estudar. E até porque na faculdade a gente aprendeu assim, a gente aprendeu a estudar para a prova. Então te dava uma caixa de conhecimento e te falava, cara, olha só, eu vou te cobrar disso aqui para isso aqui. Então você tinha um objetivo muito claro. Você sabia onde você ia aplicar aquilo ali. E por mais que você não fosse um cara estudioso da faculdade, você tinha uma motivação. Tinha provas, tinha que passar. Tinha prova. Né? Então eu tinha uma motivação que era, te dou a caixa, te dou a prova. Ah, eu adoro estudar. Beleza, te dou a caixa, te dou a prova. Ah, eu não adoro estudar. Beleza, eu te dou a caixa, te dou a prova. Tu tem uma meta. Aquilo ali, você vai aplicar para aquilo ali. E a do professor se a pergunta não tivesse na caixa, né? Exato, tem isso. E o mundo real, as perguntas, as respostas não estão na caixa. Na verdade, o problema é que no mundo real, a gente começa a colocar caixas sem metas, sem provas, ou provas sem caixas. Isso quebra. Só que a gente não aprendeu isso na faculdade, ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém falou que vai ser assim. Na verdade, isso aqui... E na medicina isso é muito verdade, cara. Eu não vou falar das outras especialidades, das outras áreas, mas na medicina isso é muito verdade. Sim. Não vou falar do direito, nem nada de coisa, porque eu não posso falar, mas na medicina isso é muito verdade. Você aprende caixa, prova. Caixa, prova. Ou seja, conhecimento, entrega. Conhecimento, entrega. Problema, solução. Quando você sai e vem para a beira do leito do paciente, isso acabou. Você às vezes tem o problema, que é a prova, mas você não tem a caixa para estudar. E às vezes você tem a caixa, e a maioria das vezes é assim até, você tem a caixa com conhecimento, mas e aí, você vai usar isso aonde? E você quer usar, porque você está estudando, você quer usar. A gente falou que antes, você está estudando, você quer Sim. Aplicar isso para alguém, que você está fazendo um objetivo. Tem algumas pessoas que vão fazer isso para o mestrado, até doutorado, mestrado, para dar uma aula, é mais fácil. Por isso que por que a maioria das pessoas estudiosas médicas são professores, são pesquisadores? Exatamente por isso, Ju. Porque essas pessoas, elas estudam a caixa e elas vão entregar. Entende? Elas não estão estudando o paciente. E aqui não é demérito nenhum. Estou falando que é muito mais fácil você se manter motivado e engajado em estudar quando você tem caixa e a prova. Meta, problema e solução. Só que isso não acontece no dia a dia. E aí a maioria das pessoas faz o pior dos problemas, o pior dos erros, que é não estudar. Ou não estudar o quanto deveria. Ou não buscar uma solução para esse problema. E aí? Vou lhe perguntar como que soluciona, o que você acha
que vocês acham sobre isso tudo? Assim? Eu concordo com você. Eu acho que assim, essa coisa linear que a gente aprende na faculdade vem... Eu acho que é só da medicina mesmo não, Gabriel. Acho que, né, a hora que você vai enfrentar uma determinada situação, não é só da caixa A que você precisa um pouquinho da caixa A, da B, da C, e isso tudo para você conseguir construir o seu tratamento ali, sua proposta, para você chegar no seu objetivo. E é tão engraçado isso que quando você pega trabalho científico, e aí tem trabalhos, né, com a proposta de eu quero avaliar se essa medicação me entrega isso. E no final da história, ele encontra uma outra coisa que não tem nada a ver com o que ele propôs. E é um achado muito interessante. Pra você ver como que a coisa não é linear. Até na produção da ciência mesmo. Isso é muito legal. Porque a gente está lidando com um ser humano, né, cheio de variáveis. Esse ambiente controlado é muito complexo mesmo. Assim, de você pegar, eu vou ler isso aqui e vou tratar isso aqui. Mas esse paciente não chega só com FA. Ele chega com FA, com disfunção renal e aquilo. E é um monte de coisa aqui. Isso, e realmente é complexo mesmo. Não é um negócio simples, não. E aí? Não, eu acho mas assim, a solução também não sei se... Empolgou aqui, na verdade, a minha preocupação só é que a gente tá trazendo um monte de problema aqui. Eu vou, Sem no final da solução. história. Eu vou propor a solução. No final, a gente tem que tentar solução. encontrar um caminho Não, eu aqui. vou propor. Não, eu acredito que seja tão verdade, assim, de ter tantas informações e na medicina cada um vai ter a sua conduta, é que o mesmo paciente às vezes pode ter condutas diferentes por médicos bons e estudiosos da mesma forma, simplesmente porque eles às vezes leram durante a formação deles ou tiveram formações diferentes, então diante de um mesmo paciente, bons médicos podem ter condutas diferentes e tá tudo certo. Então não existe uma resposta certa, existe uma possibilidade e a gente tem que estar dentro daquilo que é possível. Perfeito. Como que eu acho que eu acredito? Na verdade, nós acreditamos, né, Rafael? Acho que a Ju também. Não, eu preciso acreditar, porque agora essa resposta eu tô perdido aqui, mas pode falar. Pode falar, agora... Você criou um problema, agora você vai ter que trazer a solução. Eu acredito que eu acredito que esse problema, ele, volto a dizer, ele é um problema baseado em motivação e disciplina. E aí eu vou puxar basicamente aonde que você precisa de motivação e disciplina? Tudo na vida, mas aonde que está em voga? Na atividade física. Para mim, como que eu consigo me manter motivado e disciplinado a estudar um negócio que eu não sei quando eu vou aplicar? Como que eu consigo buscar um estudo para um problema que eu tenho agora que eu não sei se eu vou solucionar? Dois jeitos disso. Primeiro, duas respostas para isso. Primeiro, o que a gente já começou no começo. Aprender a buscar ou seguir, acompanhar pessoas de credibilidade, programas de credibilidade, seja no YouTube, seja em plataforma, seja em curso, seja em qualquer coisa, que sejam de credibilidade e que te ajudam a buscar isso de uma maneira mais precisa e que você tenha uma fonte mais filtrada, com um filtro e uma organização para você. Eu diria que basicamente isso é achar um personal trainer para te ajudar a te motivar mesmo que eu não achei essa resposta para o meu problema agora, eu vou continuar estudando e aprendendo, porque o que eu achei aqui acrescenta aqui. Esse é um ponto. Mas o ponto mais objetivo... Então não desista. Não desista, continue. Perfeito. Mas o ponto mais objetivo é o seguinte, toda literatura, e que é o segundo problema, que quando você falou do primeiro, o primeiro caiu no segundo, né? Que é o segundo problema, que para mim é o maior, que é, cara, eu estou estudando, isso eu não estou aplicando. E eu estou falando de estudar um negócio que você aplica. Você vai estudar sobre SARA, Melo, a gente estuda sobre SARA todo santo dia. Ju, você estuda quantas vezes você estuda SARA na residência todo dia? Fala disso todo dia. Todo dia. E quantos pacientes você ventilou com SARA no último mês? Não, foi bastante. Não foi bastante. Foi não. Você achou que era bastante, mas não foi. Deve ter sido 1 ou 2. Exato. Olha que doideira. Então, todo esse conhecimento, como que ele me mantém motivado a estudar um negócio que nem sempre eu vou aplicar? E como é muito ampla a medicina, a gente está falando de paciente grave, então a gente está falando de PS, enfermaria, terapia intensiva e até mesmo um pouco de clínica médica e todas as outras áreas. Você precisa construir uma metodologia
de aplicabilidade prática daquele conhecimento. Porque aí você cria suas gavetas. Você cria suas gavetas. Ou alguém vai criando e vai te dando as gavetas. Então, eu já falei isso outras vezes, mapa mental. Cria o seu fluxo mental. Pega aquele artigo. Chega no final dele e fala o que eu extraio para minha prática. Porque se você só ler o artigo e ficar só devaneando sobre a conclusão, a metodologia, não, o que eu trago para a prática? Eu vou usar corticoide para pneumonia no paciente idoso que chega com disfunção orgânica na UTI. Não estou falando que é para fazer isso, não. Estou falando que é a caixa. Você entende que eu criei um mapa mental, um fluxo, e agora aquilo está guardado, é uma gaveta, eu criei minha gaveta. Por mais que eu não vou aplicar necessariamente ela amanhã, mas a gaveta está fácil. Eu não preciso. As pessoas, o erro aqui, Mel, está no estudar e querer gravar o artigo ou querer gravar aquela informação científica muito robusta. Não, você precisa gravar a sua interpretação para trazer para a prática, ou seja, o mapa que se criou na sua mente para aplicar aquele conhecimento. Então você precisa criar a gaveta. E aí, a gente faz isso no nosso programa, mas assim, para todo mundo fazer, Ju, chega no final do artigo, de um livro, de um capítulo que seja, e fala como eu vou aplicar isso na prática. E cria isso de uma maneira muito sucinta, muito prática. Aí você se mantém motivado, sabe por quê? Porque você está criando um monte de gaveta. E na hora que você tiver o problema, na hora que você tiver a prova, você puxa a gaveta. O problema é que a gente não cria as gavetas. E aí quando a gente não cria as gavetas, a gente fica disperso, fica perdido. E aí você até fala assim, putz, já estudei sobre isso, mas não lembro. Acabou se perdendo. E aí você não quer estudar mais. Entende? Então acho que esse é o segredo. Acho que esse é o segredo de estudar. É criar mapa mental, criar gaveta, para que você, na hora que precisar apoiar, na hora que precisar usar. Que aí, na hora que você precisar usar, você vai lembrar que você pegou daquela gaveta. E aí, vem uma enxurrada de motivação para você continuar estudando. Nossa, é lindo. Aí você reativa um conhecimento que você já guardou ali e você vai reativar aquilo. Exato. Que tá fácil de pegar. Tá fácil de pegar. E é isso que a gente faz no nosso programa, é criar gaveta, cara. A gente cria gaveta em cima do artigo. Às vezes a gente pega um artigo lá que a gente sabe que a aplicabilidade prática, a incidência da aplicabilidade prática dele não é tão alta. Mas aquela gaveta, criar aquela gaveta é importante. A gente vai lá e cria uma gaveta. E é assim que eu faço há muito tempo de estudo. É assim que eu já te falei isso, né? Orientando sobre... Você para o Thiago, acho que eu falei para todo mundo, inclusive. Quando você apresentar um artigo, que é você apresentar no caso da residência, mas quando você acabar, cara, chega no final e fala o que eu aprendi, o que eu trago para a prática nesse artigo. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Mas não é só fazer. É fazer e criar um mapa mental com isso. Você tem que desenhar. Legal. Tinha dica de ouro, hein, Mel? Tô aprendendo muito aqui. Hoje eu tô pra caramba. É isso, cara. Agora fiquei emocionado. Hoje tá... Ô, Luizão, agora fiquei emocionado. Ei, Luiz, não sei quantos podcasts aí, 17. Eu tô me rendendo aqui, Mas vai lá. Eu falei que a gente ia começar e depois ele ia se soltar. Ele se soltou mesmo, né? Tô me rendendo. Pô, imagina acho que ele treinou lá no chuveiro. Quando ele vê meu podcast sobre minha carreira, ele também vai aprender. Minha carreira futebolística. Ele também vai aprender. Tenho certeza. Mas obrigado, cara. Fiquei feliz assim. Show, legal. Fala um pouquinho sobre A gerenciamento. gente mais uma vez achou que ia ser pouco tempo, né? Olha o tempo. Falando em tempo, como a gente gosta de gerenciar o tempo. Mas falando sério, né? Assim, a rotina do médico, seja ele que já esteja formado aí trabalhando, atuando, seja o médico que está na residência, seja o interno que precisa gerenciar aí a prática em si com o tempo de você parar, sentar e estudar. Como que eu faço para conseguir gerenciar esse tempo que às vezes é bem escasso, de eu conseguir parar, sentar, me concentrar e ler um artigo? Você quer a resposta assim? Rasgada. O tempo quem faz é você, cara. Você tem que querer fazer. Tipo isso. Você tem 2 filhos, né? Sem aquela loucura toda, cara. Você assiste. E de novo, a gente não tá falando de estudar, ler artigo parado no escritório, na biblioteca. Nós não estamos falando disso, de ler o livro. Nós estamos falando de atualizar e aprender. E graças a Deus, a internet, e aí a gente não está falando aqui da gente, da MD Ensina, a gente está falando da internet. A internet trouxe uma facilidade para você aprender. O que você não pode ter só é procrastinação.
na verdade, trouxe muita facilidade, trouxe também muita informação, e aí o cara às vezes se perde com outras coisas que, cara, aí o cara tá tempo lá no Instagram, tá ali no YouTube, o cara assim, né, no sentido simplesmente uma coisa que não agrega nada pra ele, e aí realmente, mas é muito fácil hoje você pegar um celular igual esse aqui, um celular caro da Juliana aqui, bicho, você abre o celular, cara, e poxa, você consegue ler. Hoje é até legal a gente falar disso. Hoje, cara, você abre vou falar do Adobe, o PDF, né, o programa, você bota o modo de leitura, Gabriel, a leitura é muito tranquila de você fazer ali, cara. Não é aquele negócio, poxa, você bota ali, você consegue ler no plantão, ou, sei lá, às vezes no Uber, cara, você pode... Então, assim, essa história de ter um ambiente ótimo para estudar, isso tem que acabar. Tem que acabar, cara. Hoje não precisa mais disso. Hoje as barreiras do conhecimento se quebraram completamente. Antigamente você tinha que fazer uma faculdade federal, e eu não estou aqui, né, demérito, mas você tinha que fazer uma faculdade, os professores catedráticos estavam lá, por que isso era tão sensacional? Porque o conhecimento estava dentro da biblioteca dessa faculdade. Hoje não, hoje ele está em todo lugar. Hoje ele está no YouTube, ele está em plataformas, ele está em programas de atualização, ele está em podcast, igual esse aqui, e tem vários outros maravilhosos. Então, assim, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Às vezes as pessoas ficam assim, ficam procrastinando porque ela acha que tem que pegar um papel, um artigo, sentar lá e ler. Não, cara, bota no carro. Bota o podcast, posta uma aula no carro. Vai prestando atenção, claro, com cuidado de não bater, mas vai indo. Chega em casa, bota os filhos não ficam vendo lá desenho de vez em quando? Pega o seu tablet, o celular, bota no YouTube, assiste uma aula. O que não pode, cara, e aí, desculpa, mas não pode. Não pode, Ju, é a gente parar de se atualizar. Hoje não pode. É se esconder atrás dessa correria toda. Pô, todo mundo aqui trabalha demais. Todo mundo... Cara, isso não pode ser uma desculpa pra você não buscar se atualizar, exato. Cara. Porque, cara, se você não criar ferramentas pra que isso aconteça, cada vez você vai ficar mais longe disso. E cada vez que você se distancia mais, Ju, eu acho que é cada vez mais problemático para você retomar esse ambiente de estudo, cara. Exatamente. E aí daqui a pouco, poxa, você tá lá 5, 10 anos atuando como plantonista lá no pronto-socorro, cara, e daqui a pouco as coisas andaram tanto e andam tão rápido, Gabriel, para você retomar aquilo ali, fica quase que vou voltar para a faculdade de novo, cara. Exato, então, assim, isso é uma coisa que precisa mudar. Você precisa encontrar um momento e onde quer que seja e a hora que seja para você estar se atualizando. E voltando ainda a falar um pouco sobre a facilidade, é isso aí. Você pode achar o seu melhor método de aprendizado. Não é nem método de aprendizado. Você pode achar o método que encaixa para a sua rotina. Pô, minha rotina encaixa podcast. Vou procurar podcast sobre assuntos. Para minha rotina encaixa botar uma aula no YouTube. Para minha rotina encaixa que alguém me entregue um conhecimento mais prático, mais mastigado ali. A minha rotina encaixa eu sentar e ler artigo. Ou não é nem só minha rotina e como eu me adapto. A gente falou no começo, você é um cara muito mais vídeo, eu sou um cara mais livro, você falou também um pouco mais livro no sentido de artigo, livro não, pelo amor de Deus. Eu sou um cara mais artigo, você falou também, que é mais leitura, mas se eu só ler, para mim não serve, então eu preciso escrever. Então, por exemplo, eu não consigo estudar se eu não tiver como apoiar em alguma coisa para escrever. Mas aí eu vou achando meu subterfúgio. E de novo, a gente volta na história da motivação e disciplina. É igualzinho, se você pegar um podcast dos marombeiros, eles vão estar falando basicamente coisas parecidas com o que a gente está falando. Motivação e disciplina com um objetivo. No caso, é o objetivo, os dois têm o mesmo objetivo, saúde. Já parou pra pensar nisso? No caso da atividade física, é o benefício da sua saúde. No caso da ciência médica, é o benefício da saúde do próximo. Porque é isso que você entrega. Olha que legal. Que bonito, hein? Foi bonito, né? Nunca tinha pensado nisso, agora eu pensei. Vem agora aqui. Entende? Então, se tá todo mundo tão preocupado com a sua saúde, achando motivação, disciplina, foco, cara, como médico, você tá preocupado com a saúde do outro. Então, qualquer área que você esteja fazendo, você também precisa achar essa motivação, essa disciplina e esse foco. E aí, várias dicas aqui que a gente acabou de dar. E motivação nem sempre você vai estar motivado. Né? Exato. Por isso que a disciplina é importante. Na verdade, assim, muitas vezes você não vai estar motivado. Na verdade, a gente tá falando de motivação, porque eu sou uma pessoa motivada, acho que o Melo também, você também. Mas a questão aqui é muito mais disciplina e foco. Porque motivação é isso. Motivação você pode ter hoje, amanhã não tem.
coisas aconteceram. Agora, é disciplina. É disciplina. Cara, eu acordo todo dia de manhã. E aí, minha mulher vai escutar esse podcast, que eu faço ela escutar todos. Todo dia. Meu filho, posso até trazer o Rafael, que criança não mente. Eu acordo todo dia de manhã pra estudar, cara. É disciplina. E eu não deixo de trabalhar. Eu não deixo de... E eu vou te falar a verdade. Eu não malho mais, eu não treino mais, vamos dizer assim, porque a minha disciplina com o estudo é maior do que com a disciplina com a academia. Não que eu não tenha disciplina com a academia, porque eu até tenho um pouco. Tô vendo, percebo isso. Mas, calma aí, corta meu raciocínio. Mas a disciplina com o estudo tem que ser igual, cara. Sim. Então é disciplina e foco. E o foco é quem? É o paciente. A gente fala tanto, a gente já falou aqui, e várias pessoas o tempo inteiro falam de experiência do paciente. Paciente no foco do cuidado. Ai, vamos tratar melhor, vamos trazer melhor resultado. Tudo isso, Ju, tudo isso, a base de tudo isso é só uma. Estudo e atualização. Nada. Se você não faz isso, não vem com demagogia pro meu lado. Tá, agora eu polemizei. Não vem com demagogia pro meu lado. Se você não estuda, não vem falar de experiência do paciente, sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, porque no fim das contas você não está entregando valor. Porque a principal forma de entregar valor é com conhecimento. E se você está deixando esse conhecimento passar, ponto, já está fora do... Achei legal que você falou que todas as fontes, né, elas são válidas. Todas. Você falou aí de podcast, de vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, vídeo não sei aonde, qualquer artigo, livro, inclusive cursos, né? Inclusive curso. Cara, a gente está na era da educação digital. A gente está na era da educação digital. 98% do YouTube é de graça. E 98% do conhecimento está ali, então beleza. Mas, muitas vezes, o YouTube você não consegue, por exemplo, ter aquilo de uma maneira muito estruturada, enfim, aí você tem que buscar canais. E aí, quando você fala de curso, hoje os cursos entregaram no online conteúdo de forma e didática que não existiam nem... E esses cursos também, quando vão para a prática e trazem para proximidade, eles são uma fonte de estudo absurda. A gente tem idade, já tempo de rodagem e continua fazendo curso. Antes a gente ficava muito restrito ao congresso. E aí você fazia curso para congresso era uma vez ao ano. Mas, cara, é muito pouco. É muito pouco. Você esperar um ano inteiro para ir para um congresso para se atualizar, é muito pouco. Então, ao longo desse período, tem um monte de curso fragmentado, cada vez até mais barato, falando do ponto de vista financeiro, cada vez recurso mais, cobrando menos. Por quê? Porque a educação está aí. Então, o curso eu acho uma ótima, acho que dá para fazer, tem um monte de curso bom online, híbrido, presencial, tem muita coisa boa. Então, e aqui, pelo amor de Deus, assim, apesar de a gente vender curso também, nós não estamos falando para o nosso curso, a gente está falando sobre educação. E Gabriel, aí voltando à questão da internet, cara, as revistas hoje, apesar de a gente ter essa questão de assinatura, de pagamento, mas hoje tem meios de se acessar esses artigos aí, né? Tem a própria, né? Eu sou um defensor aqui do Sci-Hub, tem várias maneiras aqui, não sei se a gente vai ser boicotado isso aí. Vai cair o vai? podcast. Não, acho que não. Eu tenho o Sci-Hub, cara. Até porque eu acho que o conhecimento tem que ser cada vez mais livre mesmo. Mas assim, no seu celular, na sua casa, você tem acesso aos maiores papers aí do mundo aí. E aí, Gabriel, olha só o tanto de possibilidades. Aí você falava, vamos num congresso. Pô, legal pra caramba. Você vai encontrar com pares ali de pessoas que estão, né, da mesma área ali. Vão trocar experiência. Isso, vão trocar experiência. Tem esse network que é muito legal e tudo, você vai fazer. Mas, cara, se você se dedica ali, você tem na sua própria casa ali acesso a qualquer coisa que está sendo produzida aí atualmente. Então, assim, isso é muito interessante do ponto de vista de internet, é muito legal, cara. Muito, não, eu acho que... Eu acredito que hoje você consegue, mesmo a gente de novo está falando de um artigo específico, né? A gente está falando de conhecimento. Então, de educação continuada. Então, qualquer caminho aí que você seguir desse que você citou, tem que tá disponível. Você falou mais coisas que estão disponíveis para que a gente possa aplicar e usar para a prática, e para estudar e seguir atualizado e aprender. Um monte de fonte. Não tem desculpa mais. Não tem desculpa.
O tempo não é necessariamente a desculpa, porque todo mundo está dentro do carro em algum momento, dentro de ônibus, mas todo mundo tem o celular. Então você tem acesso a tudo isso. Não, você tem um tempo para mexer no YouTube. Mede aí quanto que Juliana entrou no YouTube essa semana. YouTube não, Instagram. Ela é Instagram. Então, quanto tempo que ela entrou no Instagram? Desafia todo mundo fazer isso. Eu garanto que a maioria vai ter visto pelo menos 15 horas de Instagram por dia, na semana. Se tirar 2 horinhas do Instagram, que você estava vendo... Tudo bem, você pode falar, mas eu estou vendo Instagram, coisas médicas. Ok, parabéns. Então mede quanto tempo você faz isso aí. Porque se tirar 2 horinhas da semana, para poder ler, para estudar, para ver um vídeo, para assistir uma aula, para comprar um curso e por aí vai, é muito pouco, cara. Mas o impacto disso na sua vida e na vida do... E a gente nem entrou no mérito sobre a carreira, né? Sim. Porque se você quer evoluir na carreira, não tem outro jeito também. É com estudo, com atualização, agregando valor ao paciente, e a base do valor é o conhecimento, a sabedoria. Então, não adianta depois você chorar que você está numa condição de trabalho que você não quer. Você estudava? Você estava estudando? Eu não conheço ninguém que estuda bem, bastante, que não tem uma condição evolutiva de carreira. Quer dizer evolutivo porque necessariamente você talvez não esteja ainda onde você quer, mas você sente a evolução. Todas as pessoas que eu conheço, todas, 100% que eu conheço, de alguma maneira, eu não estou falando de novo, de pegar um artigo e ler, estão estudando, estão aprendendo. Todos, 100%. E o aprender, né, Gabriel, por si só é recompensador, né, cara? É muito legal você... Poxa, hoje eu sei muito mais do que eu sabia um mês atrás. Isso é muito legal. Isso também é uma motivação, sabe, Juliana? Eu acho isso motivador. E mesmo que a gente tenha essa salada toda de, poxa, vai na prática, às vezes você lê, não consegue contextualizar rápido aquele conhecimento, mas isso te alimenta, cara, a continuar porque sempre você vai trazer alguma coisa ali que você viu na prática, trocou ali, buscou, leu um artigo novo e você vai ficar cada vez com mais ferramentas para estar atuando. Cara. E aí? Caminhando pro final, né? Caminhando pro final, né? O que você acha? Cabe mais alguma? Mais umazinha sem Mais cara. uma polêmica agora. Vamos finalizar com a polêmica, Luizão? Hein? Tem. A maior polêmica que tem aqui é que o Luizão joga bola, né? Mas vamos lá. O que vocês acham sobre o uso de medicamentos aí para ajudar na concentração, estudar melhor? Poxa, achei que você ia falar de ozônio retal, essas coisas. Você ainda não é... Esse hoje é um podcast de insights, não técnico. O que vocês acham? Acho que bastante gente usa, né? Juliana, eu acho que, cara, eu sou a favor de medicamento para quem tem... Nossa, o Melo, o Melo é um cara... Esse é um cara, Luizão, raiz, assim, com relação a medicamento. Ele não toma dipirona quando tá com dor de cabeça, porque ele não gosta de tomar remédio. Que na verdade... Não, é sinistro. Esse cara, um dia que ele tiver séptico, ele vai morrer porque ele não toma antibiótico. Isso não. Existe indicação do antibiótico. A dipirona você vai tomar porque você tá com dor de cabeça porque você tá estressado demais, você tá cansado. Então, acho que você ia voltar... E aí a resposta dessa medicação toda aqui, eu nem conheço a galera tem usado aí para Venvance, pode, né? Pode. Que o pessoal tem usado aí, Juliana, assim, cara, eu acho que uma coisa eu estou focado, estou buscando, poxa, parei, entendi que eu preciso alcançar esse objetivo e aí eu não consigo me concentrar. Talvez você tenha uma patologia, aí faz sentido. Mas as pessoas não, as pessoas querem continuar mexendo no Instagram, continuar assistindo Big Brother e depois ler 200 artigos depois. Cara, isso aí não pode ser nem o super-homem, cara. Você precisa minimamente construir as prioridades da sua vida, cara. Então, assim, o cara quer tomar Venvance, sei lá, você nem conhece esse negócio, porque eu nem jamais indicaria uma medicação dessa, porque eu acho que, cara, Gabriel, a gente é um ser humano, assim, a gente usa muito pouco o nosso cérebro, cara. Eu acho que a gente consegue buscar caminhos. Tô falando aqui, eu sei que pessoas que precisam. Perfeito. E aí eu não tô dizendo, existem muitos que não precisam. A maioria não precisa estar tomando. E usa a maioria que tá tomando isso, cara. Aí o cara não tem a prioridade do trabalho, da academia, do que quer que seja, isso não é uma prioridade, não há foco nisso, e o cara quer tomar uma medicação pra não ter foco e ter resultado. E aí, cara, é loucura, sabe, Gabriel? Aí o cara vai
perder um tempo danado com coisas que não são importantes, e aí vai ficar de madrugada acordado fazendo o que, sei lá, já devia ter feito em outro momento, sabe? Eu gostei muito da sua resposta, na verdade. Assim, a gente tá falando... E isso é um mal, né, cara? Então, Juliano, larga essa medicação. Crie foco. Entendeu? Eu sei que você trouxe isso aqui. Você tá precisando. Minha prima! Ela tava assim, não sei o quê. Isso é falta de foco, cara. Isso é falta de foco, Juliano. Então, assim, quem quer fazer acontecer, faz. Quem quer, tira o tatu do buraco. Então, assim, entendeu? O massa é que quando ele fala uma resposta brilhante, ele continua com as piadas, ele começa com as piadas. Aí que ele se empolga. Eu recebi uma crítica e eu tô fazendo muita piada. Por isso que eu fiquei muito sério. Falei muito pouco hoje, tá, ô Luiz? Porque estão falando que eu tô falando muita piada, contando muita piada, tá, Juliano? Então eu mudei, você tá vendo que agora eu sou um cara sério. Não tem piada comigo. Praticamente não falo piada mais. Mas, Juliana, é isso aí, tá? Mas, Gabriel, pra gente fechar então, vamos lá. Traz um resumo aí pra gente. Só pra... Não vou deixar responder não o negócio. Tá bom. Um resumo. Vou responder então vamos lá. O cara que quer se manter médico hoje, quer se manter atualizado, qual que é o bizu? Passa o bizu, um resumo. O pulo do gato. Vamos lá. É 30 segundos, né? O pulo do gato. 10 minutos. Luiz, foca nele. Corte pro Instagram, pro YouTube, que se quiser. Vai lá, Gabriel. Pá! Eu não sei quem quer que eu responda, não. Eu não sei quem quer que eu responda, mas eu tenho algumas... Vamos lá, o que você acha pro cara se manter atualizado? Como é que ele pode começar a sair desse ambiente sem foco? Como é que ele pode chegar... Largar as drogas. Isso, largar a medicação que a gente tá tomando. Pro cara chegar... Como é que o cara consegue sair disso e virar essa chave aí? Ô Melo, eu acho que primeiro, de novo, a gente vai falar de disciplina e foco. Você quer meio segundo comigo, 30 segundos comigo, não, você sabe que é impossível, cara. 30 minutos, vai. Prometo não demorar. Mas primeiro a gente falou disciplina e foco. O foco é propósito. Qual que é o seu propósito? Você formou médico, você está cuidando de paciente. O seu propósito é dar a melhor assistência para ele. Seu foco é a carreira? Também. Só vai subir na carreira se você tiver uma qualidade técnica assistencial. Então, o propósito é o foco. E aí, como fazer isso? É através de disciplina. E aí, para poder adquirir a disciplina, você tem que achar coisa do jeito que fica bom para você. O canal que é melhor. O canal que é melhor para você. As pessoas muitas vezes estão estudando por canais errados. E aí é esse o problema, que ela não consegue manter a disciplina e, consequentemente, infelizmente, perde o foco. Então, se seu canal for artigo, ótimo. Vai atrás de fontes de artigo. A gente citou aqui como pesquisar. E a gente tem nossa plataforma, por exemplo, que tem artigo para dar e vender lá. Mais de 4.000 artigos. Se o seu jeito for vídeo, YouTube, próprio Instagram, se conecta com isso. Vai lá e acha. A gente também tem nossa plataforma que tem um monte de artigo, um monte de vídeo aula de artigo. Se a gente for escutando podcast, curso, vai fazer. Então, foco e disciplina. Foco é o propósito. Cuidar do meu paciente da melhor forma. Disciplina. Primeiro, para eu conseguir manter disciplinado, eu preciso achar o que eu gosto. Eu não vou conseguir me manter disciplinado, Ju, eu acho que você vai concordar comigo, se eu querer melhorar minha saúde fazendo natação. Eu não gosto de entrar na água fria. Então, mas eu preciso manter meu foco e a minha disciplina em melhorar minha saúde. Eu preciso manter meu foco e a minha disciplina em melhorar o meu conhecimento técnico e minha atualização. Acha um método, o caminho que melhor você absorve aquilo. A partir do momento que você achou o seu método, aplica esse método dentro de uma organização, de uma rotina que daqui a pouco você não vai conseguir viver sem. Eu juro, tá? Eu fico estressado quando eu fico algum período sem estudar, assim, um período mais prolongado sem estudar, porque isso se tornou tão parte da minha disciplina que é mais ou menos a mesma coisa que você, se não fizer a sua corrida, que eu sei que você faz diariamente, matinal. Sim. Entende? Então, disciplina e foco. É assim. Foco é o propósito. Disciplina é a rotina, se organiza. Só que para você ter a rotina e conseguir se organizar, você tem que achar seu caminho. No meu jeito, no meu dia a dia, se eu quiser correr 40 km por dia, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então eu faço coisas que eu consigo, meios e métodos que eu consigo. E aí a gente acabou de citar vários aqui.
vídeo, curso, leitura propriamente de artigo, podcast, aulas sobre os artigos. E aí tem mais variados canais, inclusive o nosso, da MD Ensino, nossa plataforma de atualização do paciente grave. Mas, basicamente, seria esse o resumo. Deu? Não foi um grande resumo, mas... Aliás, foi um grande resumo, Foi um grande resumo. Literalmente. Não foi 30 segundos, foi um pouquinho mais, mas foi bom. Foi bom. Foi ótimo. Que bom. Encerrar? Que bom. Acho que sim, né? Acho que sim. Luizão, mais algum recado, alguma coisa? Não, só as redes sociais. Mas Mas isso é Fala do Melo. Fala do Melo. Redes sociais. Instagram, @MD Ensino, YouTube, @MD Ensino também. Spotify, MD Ensino Cast, não é isso? Nossa plataforma, em breve aí nós vamos estar mudando de plataforma, um negócio novo aí, tá, Gabriel? Um ambiente ainda mais interessante, mais organizado, tá? Então... Em breve, meu grande amigo, quando esse podcast estiver liberado, porque a gente não tá gravando exatamente no dia, a plataforma já vai estar liberada. Só avisar isso pra ele. Luiz. Eu vou ter que fazer essa correção. Eu trabalho em tempo real. Comigo em tempo real. Então, essa plataforma já vai estar ao vivo e atuante, não é isso? Ô Luiz, são 20 podcasts, cara. Ele nunca conseguiu falar esses recados no final certo em nenhum deles, cara. Luiz, essa parte mais elementar, tinha que deixar pra eles, entendeu? Contratar eles pra fazer isso pra mim, entendeu? Gente, um forte abraço, tá? Foi um prazer, Juliana, mais uma vez você aqui com a gente. Não, a Juliana, daqui a pouco eu acho que vou começar a passar o @ dela também, porque ela é o carisma, né? Isso. Traz um movimento mais intenso aqui, graças a Deus. Sim. Ju, recado seu final, qualquer? Tá ótimo, muito bom. Bom. Esse era o recado? Tá bom. Pessoal, um abraço, gente. Disciplina Valeu. e foco, hein? Isso aí. Mapas mentais. Bora pra cima. Abraço, até a próxima. Valeu.